Em um sentido mais genérico, literatura é toda palavra escrita. Assim, a gente pode dizer que qualquer conteúdo material ou qualquer experiência humana que sejam apresentados sob a forma escrita podem ser enquadrados nesse conceito. Por isso, a gente utiliza algumas expressões, como literatura médica, literatura jurídica e literatura esportiva, por exemplo. Já se procurarmos um conceito específico de literatura, aí vamos ver que ela vai passar por 3 caminhos. Proposição científica, quando contém uma verdade científica, algo que pode ser facilmente comprovado na vida real. A proposição histórica, quando ela revela um fato histórico que ocorreu há muito tempo e que realmente pode ser comprovado por meio de documentos fidedignos. E temos também a proposição literária, em que observamos a literatura como arte, quando o autor transforma as palavras numa verdade artística. E aqui nesse ponto a gente chega no primeiro elemento fundamental da literatura, que é a ficção. O texto ele é uma obra ficcional, ele é a representação de uma vida que foi inventada por um escritor. E ao elaborar essa narrativa, o autor está criando uma nova estrutura. E aqui a gente pode enxergar a literatura também como criação. Não podemos esquecer também que muitos autores utilizam o ficcional para que os leitores sejam transportados para outra realidade, valendo-se nesse caso da literatura como ilusão. Depois de tantas considerações, vale ressaltar que a linguagem do texto literário recebe um tratamento especial. Por isso, a gente pode dizer que ele não é apenas uma obra ficcional, é um trabalho de criação da linguagem. Por isso, se um autor muda a forma de dizer o que ele quer, o conteúdo da obra também vai sofrer modificações. A literatura tem uma linguagem específica, uma linguagem que é própria e que não pode ser mudada sem perder o seu encanto. Ela se diferencia das demais linguagens humanas por um complicado número de fatores, sobre os quais o mais importante é a vontade da beleza formal, que praticamente todos os escritores possuem. Esse desejo pela perfeição dos aspectos específicos que constituem a forma, esse sonho de transformar palavras tão banais em sublimes, é que tornam a literatura possível. Parece claro também que uma única obra isolada, mesmo que tenha caráter literário, não constitui literatura. Para que isso aconteça, é necessário um conjunto de textos escritos, utilizando a mesma linguagem, o mesmo senso estético, que tenham sido produzidos na mesma época, sob influências e circunstâncias históricas parecidas, e de alguma forma tenham sido editados e estejam disponíveis para o público. Para que eu possa falar de uma literatura ou no sentido estilístico, como na literatura clássica, de um povo ou país, no caso da literatura grega, ou ainda no sentido de uma era, como é o caso da literatura medieval. Então, resumindo, como a gente viu até agora, a definição mais ou menos geral de literatura é a seguinte: ela é um conjunto de obras que podem se valer ou não do ficcional para expressar a visão particular do escritor, apresentando ideias, ações, sentimentos singulares por meio de uma linguagem específica. E o objetivo principal dessa linguagem é sempre alcançar a beleza artística e a perfeição da forma.